Aos 60 anos, ele vive um momento apaixonado de intensa produção poética. De tradicional família de artistas intelectuais, o poeta Carlos Gurgel conta sua trajetória artística desde a infância ao lado do pai, o folclorista Deífilo Gurgel, até a atual fase de amor e paixão pela musa Teresa em tempos de internet. Recomeçamos todas as vezes que nos reencontramos. As partidas fazem morrer em nós o que fomos. E ao voltar, renascemos um para o outro, como se não tivéssemos existido. Embora permaneça viva a memória do que fomos, reinauguramos todos os dias outro alento. Desde pequeno, por volta de 8, 10 anos de idade, papai e minha mãe faziam confraternizações de final de ano lá em casa, e todos, assim, muitos poetas iam. Ney Leandro, Luiz Carlos Guimarães, Nilton Navarro, Celso da Silveira, Paulo de Tarso. Então isso, eu ficava como se fosse um alumbramento, isso, ouvindo as pessoas falarem poesia, e aquilo aos poucos foi me tomando, porque eu era muito tímido, eu ficava recuado, as pessoas se reuniam na sala, eu ficava ouvindo dentro de casa as pessoas declamarem poesia, até que um dia papai me chamou, disse: Carlos, fala um poema seu, aqueles poemazinhos que você faz e tudo. Aí eu falei de um poema que dizia assim: o mundo é uma casa ambulante, cheio de precipícios, de gerações a gerações, com obstáculos difíceis. Isso foi uma quadrinha que eu fiz, não lembro exatamente quando, mas como se fosse assim um desabrochar disso tudo. E aí foi muito legal, porque Luiz Carlos adorava, às vezes me levava para o cinema, pedia papai e mamãe, disse: vamos lá no Cinema Rex, tem aquelas figurinhas, aquelas revistas de faroeste e tudo. E papai levava a gente para Lagoa Manuel Felipe, e lá a gente ficava lá transitando naquele espaço, uma coisa meio bucólica, e em casa papai balançava a gente em rede de dormir, falando Manuel Bandeira, Drummond, João Cabral de Melo Neto. Então isso foi muito, uma coisa assim que me fez perceber a palavra em si, né? O poder, a beleza da palavra, entendeu? O ponto focal, assim, o início de tudo foi meu pai, porque a figura humana dele me deixava completamente encantado com os gestos dele, as atitudes dele, a pessoa humana que ele sempre foi. Então, sem sombra de dúvida, foi meu pai que teve uma influência muito forte em tudo que eu comecei a produzir e a perceber do mundo. Ele certamente foi a pessoa que mais me influenciou. Meu tio Tarcísio, quando ele chegou de Mossoró, que ele veio morar aqui em Natal, acho que por volta da década de 70, início da década de 70, ele já trabalhava com a palavra, não mais com contos mesmo. Tem um livro dele chamado Os de Macatuba, e aí ele já tinha isso também, além de papai. São as duas pessoas, assim, meu pai e tio Tarcísio. Então, são coisas assim que para mim foram muito importantes, porque eu percebia que ali eu podia caminhar, estabelecer aquele trilho também, que eles já tinham feito essa opção. Aí começou a minha vivência com o pessoal do Marista, que aí eu conheci Ivanildo, Napoleão, Maurício Borja, Adroaldo, João Batista, Luiz Neto, Glaucus Drelais, e a gente tinha um grupo lá. O pessoal tinha um grupo de música chamado Defunctos, de Defungos, alguma coisa assim, que foi a partir daí que eu comecei a escrever e trabalhar com música e tudo. Foi muito bom, muito boa essa fase, porque eu percebi aí que a palavra tinha também outros universos para ela, outras formas de ela se encaixar dentro do... E isso foi muito interessante, porque a gente participou de festivais, teve até um festival que a gente participou em Recife, foi participar da finalíssima em Salvador, festivais de músicas aqui em Natal, onde eu conheci algumas pessoas, Mirabô, Marcos Silva, Roberto Lima, os Vândalos, de Eustáquio, de Fon, esse pessoal todo. E isso agregou muito valor, porque uma coisa é você estar de madrugada, de dia, numa cadeirinha, escrevendo num papel o que você imagina, e outra coisa é isso
se espalhar por outras formas de unir a palavra por exemplo, a música, por exemplo, né? Teve o aparecimento da Galeria do Povo, de Eduardo Alexandre, que aí desaguava tudo lá na Praia dos Artistas, que é aquele paredão enorme que o pessoal dia domingo ia com a maior liberdade possível, que ele fixava os poemas, as pinturas, e tinha também a roda de música também, que o pessoal, me lembra de Braulio Tavares lá, e pessoas que iam lá em frente à Galeria do Povo, tinha a Praia dos Artistas, que foi justamente ali que criou-se toda uma irmandade, que transitava muita gente ali, e o Eduardo teve essa capacidade de refletir sobre isso e de dizer, vou fazer a galeria em frente à Praia dos Artistas. Então, era um trânsito constante de artistas, de pessoas simpatizantes de arte, que criou-se ali uma referência na cidade. Foi dali que desagou muita gente dos anos 70, que hoje em dia são conhecidos, poetas e tudo. E, paralelo a isso, teve o início do Festival do Forte, porque ali foi realmente que congregou toda a galera. Era uma turma enorme. Quem que organizava? A ideia foi de Lola, Luiz Lima, depois se envolveu o Mirabeau, eu, Venâncio Pinheiro, será que eu estou me esquecendo de alguém? Mirabeau. Eram essas pessoas que estavam, inclusive eu estava em Salvador, trabalhando lá em Salvador, e Lola terminou me convencendo a vir participar desse festival, e aí a gente organizou, porque era uma coisa mágica o festival. A gente fazia na época do Lua Cheia do mês de dezembro e reunia uma galera de todas as partes do Brasil. Eu me lembro de Aguilar, de Chacal, Chico César, muita gente que participava, Macalé. E foi muito bom para a cidade, porque a gente saiu daquela coisa de ficar olhando para si próprio. A gente olhava para outra coisa, que era o pessoal que vinha do sul do país. E isso criou uma abertura. A gente percebeu que esse compartilhamento, que essa interseção entre os artistas da terra com o pessoal de fora era fantástico isso. E eu acho que não é saudosismo isso da minha parte, mas eu acho que foi uma coisa assim muito vital, muito essencial para a cidade, o aparecimento de um Festival do Forte, que era uma coisa muito legal. A gente durava a noite toda e depois eram 3 dias, então foi muito legal realmente. E aí eu comecei a me interessar a trabalhar com leituras de poesia, juntando poetas da cidade. Eu me lembro que o primeiro foi o Lança Poesia, no Teatro Aberto do Maranhão, que eu reuni uma galera enorme, Dácio Galvão, Vicente Vitoriano, João Batista de Moraes, João Galberto, Joyce Alberto. Teve muita gente que participou. Foram 3 noites com os poetas em cima do palco, trabalhando com poesia. Depois teve o Bendita Poesia, que foi já pela Fundação Zé Augusto. Aí já tinha uma abrangência maior, porque eu pegava poetas do Nordeste. Veio Carlos Emílio, de Fortaleza, veio Malungo, veio de Recife, veio Miró de Recife, veio Lara de Recife, veio muita gente. E por último, o convite que o pessoal do Buraco da Catita me fez para organizar lá uma leitura de poesia. E aí eu juntei Renata Mar, Carito, Sivone e Pedro Quiles, e a gente fez assim, eu acho que ali a gente percebeu que é possível reunir a galera para trabalhar com poesia. Teve a participação, inclusive sua, Petit, de Flávio Freitas, lá, a gente fez uma inserção lá de vocês lá. E pena que não deu continuidade, mas era um trabalho assim que a gente podia ter dado continuidade mesmo, sabe? Que foi um trabalho assim que eu senti uma consistência muito boa. E é uma família assim, né? Que teve essa possibilidade e agarrou com unhas e dentes para que a gente pudesse mostrar esse trabalho lá no Buraco da Catita. Então, o meu primeiro livro, aliás, não foi um livro meu, assim, porque teve outras pessoas que participaram dele, que foi o Acó, que foi eu, Enoque Domingos, eu não me lembro qual foram os outros poetas. Depois teve o Arquétipo da Cloaca, que juntou eu, Sábio Ximenes, Carlos Paz e Flávio Américo. Depois o Avisos e Apelos, que aí já era um livro meu mesmo, só trabalhos meus, né? E depois teve o
o Deusa do Além, com ilustrações de Zé Roberto Aguilar e tudo, também de Buca, que é um artista cearense. Depois o Dramática Gramática, que eu lancei em 2010, aliás, antes teve o Apaixonada Poesia Louca, Apaixonada Poesia Louca, com prefácio de Ney, ficou um livro bem interessante, e depois o Deusa do Além, que ali foi um kit de poesia. Foi o livro, o CD, o DVD, a camiseta e o pôster. Foi em 2010. E por último, agora, o Mais Que Amor. Eu conheci a Tereza Cristina Roque da Mota, uma tradutora, editora e poeta do Rio de Janeiro. Primeiramente, ele veio falar comigo como poeta, mas nosso entendimento se estendeu além disso, né? Então, quando dois poetas estão conversando, eles falam tudo, inclusive poesia. E a poesia faz tanto parte da vida desses poetas, faz tanto parte da minha vida quanto de Carlos, para que a gente decidisse que era melhor continuar junto fazendo tudo isso. E foi muito rápido, porque ela é uma pessoa extremamente ágil nas coisas e para mim foi bem, uma coisa muito preciosa. Esse momento é muito precioso porque me permite estabelecer essa relação com Cristina e ao mesmo tempo ampliar os meus horizontes, porque é isso que a poesia possibilita. A partir desse livro, eu penso que a minha palavra, o que eu escrevo, cada vez mais vai mergulhar nessa perspectiva de eu trabalhar com uma poesia que representa o que eu sinto hoje, que é um intenso prazer em ver as coisas simples da vida e ter como referência a pessoa dela, que é uma pessoa preciosa demais e que para mim é muito importante esse momento, porque é isso que todo ser humano precisa, de uma intensa paixão, de uma pessoa que dê a mão e perceba que a vida é bela. Isso. No vasto do rastro que escorrega e me acho, vaga um feito senil, simulacro de fogo e enfeite. Sou de noite a flor do facho, passo a passo, como uma bússola que encobre todo o seu azeite. E que da ilha que do início me fez Senhor, eu peço a luz que induz e conduz a sua paz. Só quero a cruz, as minhas costas e aquela dor, e do inúmero vento daquela lembrança que me leva e que me traz, que me leva e que me traz, que me leva e que me traz.